Marcos, capítulo 11, do versículo 25 ao 26, diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vos não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora vir nos abençoar com entendimento, que o Senhor nos dê foco, que o Senhor afaste tudo aquilo que venha nos distrair da mensagem de hoje. Eu peço o Teu poder para trazer a mensagem de forma eficaz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E estamos então continuando a nossa série sobre perdão. E eu planejo que essa vai ser a penúltima, essa é a 14ª, e nós vamos terminar na semana que vem, o que tudo indica, com a 15ª mensagem sobre perdão. Todos passamos ou passaremos pela situação que nós lemos agora em Marcos capítulo 11, quando alguém peca contra nós e a pessoa não busca o nosso perdão. E esse é o tema de hoje, é perdoando sem pedido de perdão. Perdoando sem pedido de perdão. Quando alguém peca contra nós, mas a pessoa não vem buscar perdão, a pessoa não faz isso, como nós já vimos, por alguns motivos. Pode ser que não há interesse da parte do ofensor, não há interesse algum, seja lá por quê, mas não há interesse. Talvez é uma pessoa perdida e aquilo não quer dizer nada para ela, talvez é alguém salvo, mas está com o coração tão duro, recalcitrado, que também aquilo não quer dizer nada para ela. Ou pode ser também outro motivo, pode ser que o ofensor realmente não sabe, não está sabendo que pecou contra nós. Então, vamos ver hoje como prosseguir, o que fazer nessas situações. Devemos simplesmente ficar com raiva e rancor, ficar se remoendo por dentro? Eu creio que não. Devemos então ficar querendo buscar vingança, eu vou dar o troco, eu vou me vingar. O caminho a ser tomado? É esse o caminho a ser tomado? Então, hoje nós vamos ver como lidar em relação ao perdão, estender o perdão, tratar de perdão, quando o perdão não é solicitado, quando a pessoa não pede, não há pedido de perdão. Olhe comigo no versículo 25 de Marcos 11, e diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Bom, nós vamos ficar hoje basicamente no versículo 25. Tá? A mensagem de hoje vai ser toda a partir do versículo 25, mas a primeira coisa que nós devemos perceber desse texto em relação ao tema de hoje é que nós devemos orar para podermos perdoar. Nós precisamos ter uma vida de oração para ter a condição, a capacidade, ter o hábito de perdoar. Essa é a primeira coisa que salta do texto, essa questão da salvação, da oração. Quando estiverdes orando, note bem, quando estiverdes orando, não está dizendo se estiveres orando, é quando. Não é caso estiveres orando, não. Aqui é quando, pressupõe que nós temos o hábito, nós temos o costume de orar, nós temos uma vida de oração. Isso é muito importante. É justamente aqui que começam os problemas com o perdão. Quem não consegue perdoar, quem tem problemas em perdoar, é alguém que tem problemas com oração. A oração, a vida de oração daquela pessoa que não consegue perdoar, que guarda rancor, que tem dificuldade em perdoar as pessoas, eu te garanto, é uma pessoa cuja vida de oração não está como deveria estar. Por isso que existe essa dificuldade, esta barreira. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos que perguntaram para ele, pediram para ele: Senhor, nos ensina a orar. Olha que interessante aqui, lá em Lucas 11, e o versículo 1,
E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, mais uma vez, qual é essa palavrinha? Quando orardes. Não falou se, caso, se der vontade. Não. Ele falou quando. Pressupõe que nós devemos estar orando, pressupõe que existe esse hábito, esse costume, essa prática de orar. Então, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja como, no ato de estar ensinando sobre oração, e veja bem, isso aqui não é para ser repetido, não é para ser uma reza, não é para ser, bom, vamos orar, Pai nosso que está no céu, não é isso. Tá? Isso aqui é um modelo, é como se fosse um esboço, como se fosse a estrutura de como devemos orar. E é interessante que, entre outras coisas, trata do quê? De perdão, tanto perdão recebido, quanto perdão estendido. Então, oração e perdão estão interligados. O próprio Jesus ensinou isso. Quando orardes, ores assim. Então, dentro desse assim, existe a correlação entre o perdão recebido e o perdão estendido. Há uma interligação entre essas duas coisas. Agora, voltando e comparando com o nosso texto, e quando, no versículo 25, e quando estiveres orando, perdoai. Jesus falou, quando orar, perdoe. Aqui nós lemos, quando estiveres orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, a oração, o modelo de oração era endereçado a quem? Ao nosso Pai. Então a semelhança continua, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Isso que confunde muita gente. Então quer dizer que se eu não perdoar alguém que me ofendeu, então quer dizer que Deus não vai me perdoar? Não é isso que está falando? Perdoe para que vosso Pai perdoe as vossas ofensas. Então muita gente chega aqui e fala, se você não perdoar alguém, Deus não vai perdoar você. Logo, você não vai para o céu, você está perdido, você está condenado. Você ou nunca foi salvo, ou você foi salvo e agora você perdeu a salvação, que é total tolice, bobagem. Completa bobagem, perder salvação. Tá? Como não é o tema de hoje sobre a segurança da salvação, mas nós sabemos que salvação não se perde, ou tem ou não tem. Mas então, pastor, aqui está atrelando eu perdoar para Deus perdoar a mim. Então o que quer dizer isso? Bom, eu vou lembrar que lá nos primórdios da nossa série, lá para a segunda ou terceira mensagem, nós tratamos sobre os dois tipos de perdão. E é muito importante entendermos esses dois tipos de perdão, porque forma a base. E se a gente não entendeu o perdão judicial e o perdão relacional, quando você chega num texto assim, você dá um nó. E toda espécie de falsa doutrina e heresia surge porque não tem essas ferramentas, essas peças básicas de distinguir o que é perdão judicial e o que é perdão relacional. Perdão judicial é aquele perdão da salvação. Quando nós somos salvos porque Deus nos decretou justos devido ao preço que Jesus pagou na cruz. Ou seja, a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Então, aquele é o perdão judicial. Aí tem o perdão relacional. Esse perdão relacional, ele vai influenciar a relação, a comunhão que nós temos com Deus. E, igualmente, o perdão relacional vai influenciar a relação que nós temos com as pessoas em nossa vida. E nós podemos perdoar alguém judicialmente, mas não perdoá-los necessariamente relacionalmente. E muitas vezes não devemos perdoar relacionalmente. Porque existem certas condições para o perdão relacional. Nós já vimos isso, não vou me demorar mais nessa questão. Mas aqui está falando sobre o perdão judicial. Nós devemos estender o perdão judicial. E se nós não perdoarmos judicialmente
quem nos ofende, então Deus ele vai também reter o perdão não judicial, ele vai reter o perdão relacional. Em outras palavras, se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem judicialmente, o que vai acontecer é que o nosso relacionamento com Deus vai sofrer. Porque Deus não vai nos perdoar relacionalmente. E a nossa relação com Deus vai sofrer. Mas pastor, aqui não está dizendo isso. É só entender o seguinte, o perdão da salvação é o perdão judicial. Você recebeu, acabou. Acabou. Deus não vai tirar. Porque você foi decretado justo pelo sangue de Cristo. Você foi justificado por Cristo. Então, não tem o que fazer. Agora, o que pode mudar é o perdão relacional, que vai afetar justamente a nossa relação com Deus e, consequentemente, com as demais pessoas. Tá? Então, esse perdão aqui que fala que Deus não vai nos perdoar, ele não vai nos perdoar relacionalmente, o que vai impactar o nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus. Tá? Então, quando nós não perdoamos as pessoas judicialmente, tá? E nós precisamos perdoar as pessoas judicialmente, porque Deus os perdoou judicialmente. Nós não fizemos nada para merecer o perdão judicial de Deus, a saber, a salvação. Então, quando alguém peca contra nós, nós devemos de imediato, de pronto, perdoar eles judicialmente. Não necessariamente relacionalmente, mas judicialmente. Tá? Devemos tê-los como inocentes e perdoar. Porque não perdoar judicialmente, então o que acontece é que nossas orações, entre outras coisas, vão sofrer. O versículo 26, mas se não vos perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Consequentemente, vai sujar o relacionamento com Deus. Então, sem o perdão relacional de Deus, a nossa oração ela é limitada e o nosso relacionamento com Deus é também limitado. Por isso que é importante perdoar todos judicialmente. Se alguém nos ofende, judicialmente falando, os perdoe logo, quanto antes, melhor. Senão, haverá sequelas, entre outras coisas, orações não respondidas. Mas, para perdoar direito, precisamos orar direito. Porque quando nós estamos orando, e Jesus falou que quando estamos orando, devemos ir para Deus e pedir perdão pelas nossas ofensas. Então nós vamos para Deus e, Deus, me perdoe hoje porque eu fiz isso. Então, ao mesmo tempo que você está refletindo, devemos refletir também em perdoar quem nos ofendeu. Faz parte do processo de oração. Tá? Então, para perdoar direito, nós temos que orar direito. Olha comigo para o versículo 25 mais uma vez. Eu falei que íamos ficar nele e nós vamos. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Primeira coisa que nós vimos hoje é que nós devemos orar para poder perdoar, e nós devemos perdoar, preste bem atenção, isso segue o ponto que acabamos de ver sobre perdoar judicialmente, prontamente. Nós devemos perdoar mesmo sem pedido de perdão. Nós devemos perdoar mesmo quando alguém não vem pedir perdão para nós. E é muito importante entender que aqui se trata do perdão judicial. Não quer dizer, alguém apronta uma com você e de imediato você já está tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Não é isso. É o perdão judicial. É o perdão que você, no seu coração, na sua mente, você vai perdoar aquela pessoa. Relembrando, esse perdão judicial, ele parte e depende do ofendido. Vou repetir. Perdão judicial, ele parte, ele começa, ele tem início com quem foi ofendido. Vou dar um exemplo. O perdão judicial da salvação. Quem é ofendido primeiramente pelo nosso pecado? Deus. Parte de quem? O perdão judicial? De Deus. Deus que iniciou, Deus que estendeu a mão, Deus que nos proporcionou o perdão judicial. Igualmente nós devemos fazer isso, mesmo quando ninguém pede, mesmo quando ninguém vem e confessa e busca o perdão. Nós devemos estender, porque perdão judicial começa com o ofendido.
e não com quem ofendeu. Muito importante, sabemos disso. Não depende do ofensor e sim do ofendido. Já o perdão relacional é diferente. O perdão relacional deve ser buscado e confessado pelo ofensor. O relacional, para restabelecer a relação, para restaurar a comunhão. Então, isso, o relacional, deve partir de quem ofendeu, mas o judicial não. O judicial parte de quem foi ofendido. Então, se a pessoa não vem pedir perdão para mim, não tem problema. Eu posso perdoar e devo perdoar judicialmente. Tá? Veja como isso é iniciado com o ofendido. O judicial começa com o ofendido. Mais uma vez, o versículo 25. Quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, quer dizer, alguém pecou contra você. E se alguém pecou contra você, então você deve perdoar aquela pessoa. Começa com quem? Com o ofendido. É o que o texto aqui está nos falando. Outro exemplo de perdoar sem perdão pedido é em Mateus 18, versículo 21. Texto muito parecido. E diz assim, isso é Pedro falando com Jesus. Mateus 18, 21 fala assim. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Alguém está pedindo perdão para Pedro aqui? Pedro falou, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Judicialmente ele está falando aqui, 7 vezes, e nós sabemos aqui Pedro achava que estava abafando, né? 7 vezes, e Jesus falou, você não, 70 vezes 7. Mas não é para ficar contando, gente. Tá? Não é para pegar aqui, 70 vezes 7, perdoe uma, tá? E 2, é no mesmo dia. Tá? Então, haja perdão no mesmo dia. Meia-noite, zera. Tá? Começa tudo de novo. Mas não é para ficar contando. Semana que vem eu vou explicar um pouquinho mais sobre o número 7. Número 7, tá bom? O que significa o número 7. Mas aqui está dizendo, perdoe tantas vezes quanto for necessário. Se for uma. Se for mil, não interessa. Tá? Então, esse aqui é a resposta. Mas note aqui, Pedro falou, quantas vezes eu devo perdoar se alguém pecar contra mim? Mas ele não falou se a pessoa vier para mim pedir perdão. Por quê? Porque aqui está tratando do pecado, do perdão judicial, aquele perdão que começa com o ofendido que estende perdão para o ofensor. Então devemos perdoar antes mesmo de pedirem perdão. Eu espero, o ideal no mundo perfeito, o ofensor vai vir buscar perdão, mas mesmo que ele não venha, nós podemos perdoar antes de pedir perdão e até mesmo se não pedirem perdão. Pode ser que a pessoa pecou contra você e nunca vai pedir perdão para você. Pode ser que ela não saiba, talvez ela saiba, mas não vai pedir perdão. Ou não vai pedir perdão direito. Né? Aquela velha história. Eu peço perdão porque você fez uma coisa para mim e eu dei um murro na sua cara. Eu peço perdão. Mas não vai pedir perdão. Você está justificando. Tá? Então, a pessoa não está confessando direito, não está buscando perdão. Mas, seja lá o que for, não se deve negar perdão judicial. Nem 7, nem 70 vezes 7, nem nada. Deve ser estendido. Perdão judicial, diferente do relacional, tá bom? Então nós vimos que nós temos que orar para perdoar. Nós devemos perdoar antes mesmo de o perdão ser pedido ou ser buscado. E ainda no versículo 25, nós devemos perdoar até os nossos inimigos. Nós devemos perdoar até os nossos inimigos. Versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olhe bem essa frase. Se tendes alguma coisa contra alguém. Ter alguma coisa contra alguém chama-se tê-lo como inimigo. No dicionário, a palavra inimigo diz assim, que se encontra em oposição, que se mostra hostil, contrário. Contrário. A definição de inimigo é contrário. A Bíblia fala, se tiver alguma coisa contra. Sabe onde vem contrário? É contra.
Então, quando nós temos alguma coisa contra alguém, significa que existe uma inimizade. Existe algo que está contra. Você fez um inimigo. A verdade é que quando somos ofendidos, a nossa primeira reação, a reação natural, é ver, enxergar, tratar o ofensor como um inimigo. Quando alguém te ofende, aquela pessoa, na nossa mente e nosso coração, se torna um inimigo. Por quê? Porque ele me ofendeu, ele pecou contra mim, ele foi injusto, ele blá, enfim, pecou. E aquela pessoa se torna inimigo nos nossos olhos. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Como é que Deus resolveu isso? Ofereceu o quê? Perdão judicial. Para quê? Para tirar a inimizade. Foi isso que o sangue de Cristo faz. Ele retira a inimizade. Gente, só que tem outra mensagem, tá? Mas se acalme que eu não vou entrar lá. Mas Deus retirou a inimizade através do sangue de Cristo, que é o perdão judicial. Numa escala menor, mas o mesmo princípio, é que quando pecam contra nós, cria-se um relacionamento de inimigo. E aquilo só vai ser sanado quando nós fazemos como Deus, que é o quê? Estender o perdão judicial para aquela pessoa. Aí a inimizade é aplacada. Agora entenda, quando nós recusamos a fazer isso, a estender o pecado, o perdão judicial, nós vamos manter e cultivar inimizade, hostilidade. E todo tratamento, todo lidar, qualquer transação, qualquer comunicação, qualquer comércio, tudo que acontecer entre você e aquela pessoa vai ser enxergada, tratada, elaborada em cima de uma relação de inimizade. Por quê? Porque você não estendeu o perdão judicial. Então vai sempre existir aquela inimizade. E você vai enxergar tudo, o que é muito sério, porque tudo que aquela pessoa venha fazer, você vai já estar pensando, julgando errado. Lembra na série sobre amor, que o amor não pensa mal, esse pensar mal quer dizer julgar mal? Tudo que a pessoa faz, eu sabia, ele fez isso de propósito, ele está me provocando, tudo a gente vai enxergar através de olhos de inimigo. Ele é um inimigo, ele está querendo aprontar, ele quer me afetar, ele quer me prejudicar. O que vai aprofundar mais ainda todo o problema. Por quê? Porque não foi tratado correto, não foi feito o perdão judicial. Aí a coisa, vira uma bola de neve. Tá? Então, quando somos ofendidos, essa é a nossa primeira reação. Nós temos uma coisa contra aquela pessoa, nós nos tornamos inimigos daquela pessoa e vice-versa. E a pessoa, então, é um inimigo com todos os desprivilégios e sequelas que é ter o inimigo. Que eu não tenho inimigos, que eu saiba. Que eu saiba, se alguém me tem como inimigo, aí eu não posso fazer nada. Mas que eu, da minha parte, eu não conheço alguém que eu posso dizer que é meu inimigo. Eu não conheço. Tá? Do meu lado, de onde eu estou enxergando, eu não vejo. Pode ser que alguém, sei lá, me enxergue como inimigo dele, mas eu não, do meu lado aqui, eu não vejo ninguém como meu inimigo. Tá? Isso não é algo que faz parte do meu processo. Tá? Mas esse perdão judicial é tão importante justamente por isso, para tratar direito a questão. Tratar a ferida, tratar o problema. E se não tratar com essa inimizade constante, só vai agravar e piorar. Quem tem inimigos, quem tem inimizade, tem uma tendência natural para buscar vingança. Quem tem inimigos vai sempre estar buscando vingança, vai estar sempre buscando retaliação, vai estar sempre buscando o troco. Por quê? Porque é inimigo. Até que essa questão seja tratada, vai ser uma constante busca de desconfiança, intriga, retaliação, constante. Pense nisso. Você quer viver uma vida repleta de
inimizade, retaliação, vingança, buscar dar o troco. Tem gente que vive assim. E vive assim justamente por uma questão, uma ferida não tratada. Um assunto que não foi tratado corretamente, não foi perdoado. Sobre vingança, Deus tem isso a dizer. Romanos 12, 19, fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui é como devemos tratar os nossos inimigos. E se nós não estendemos o perdão judicial, a quem nos ofende, aquela pessoa vai ser vista como nosso inimigo aos nossos próprios olhos. E com o passar do tempo, sem esse perdão judicial, nossos ofensores, reais ou imaginários, tem essa também, tá? Pode ser que você imagina que a pessoa, real ou imaginário, talvez a sua percepção é que alguém lhe ofendeu de propósito ou não, mas enfim, real ou imaginário. O que vai acontecer com o passar do tempo sem perdão é que esses nossos inimigos serão cada vez maiores inimigos. A inimizade será mais profunda. E com o aumento de inimizade vai aumentar a sede de vingança, de retaliação. Que nós podemos talvez segurar, reter, amarrar, domar, controlar, se segurar, mas vai chegar um dia que o balde vai transbordar. O balde vai ser chutado. Aí todo aquele rancor e amargura e sede de vingança e retaliação, toda aquela inimizade, tudo aquilo vai ser descarregado de uma só vez. Aí é quando existem aquelas rupturas, que são muitas vezes quase que impossíveis de serem consertadas. Porque quando você vai tratar do assunto, tem coisa de 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, que andou se apodrecendo no seu coração, que nunca foi tratado. E você só aguentando, como se fosse algo espiritual, aguentar. Você não vai ver isso na Bíblia. A Bíblia fala: tem alguma coisa contra alguém? Perdoe. Judicialmente. Semana que vem nós vamos ver mais precisamente isso, mas tem alguma coisa contra alguém? Vá falar com a pessoa. Momento algum fala: aguente firme, morda a língua. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia fala: vá falar com a pessoa, trate, faça algo, não fique simplesmente emburrado guardando aquilo. Por quê? Porque um dia aquilo vai transbordar, um dia aquilo vai estourar. E quanto mais tempo passa, maior vai ser a explosão atômica no final da estrada. Então, pastor, mas a pessoa não pediu perdão. A pessoa não precisa pedir perdão para a gente perdoar aquela pessoa judicialmente. A pessoa não entendia essa história. Então vá, reveja as mensagens, estão todas disponíveis. Vá lá e veja o que é perdão judicial, o que é perdão relacional. Tá? Mas na Bíblia não chama isso. Não fala pecado relacional, pecado... Mas só porque não tem esse nome, não quer dizer que não exista. O nome que nós damos é para facilitar o entendimento, para a gente poder sintetizar, a gente poder enxergar, ilustrar o que é os dois. Tá? Como nós vimos, perdão judicial é o perdão da salvação. Perdão relacional é o perdão do nosso relacionamento. Sem essa distinção, os versículos e os textos que falam sobre perdão não fazem o mínimo sentido, são contraditórios e confusos.
Tá? Como nós vemos aqui, se você não perdoar, vosso Pai que está no céu não vai perdoar você também. Então pronto, então vou perder a salvação, então eu não sou salvo. Então não tem para onde correr. Nós temos que fazer como Deus faz. Então, não faça do seu ofensor um inimigo. Mas só como é que eu faço do meu ofensor meu inimigo? Você não perdoa ele. Você mantém a culpa nele, foco na culpa dele, judicialmente, e ele vai se manter o seu inimigo, pelo menos do seu ponto de vista. Moral da história, para encerrar: perdoe. Mesmo se o ofensor não buscar perdão, perdoe. Porque quem fica aprisionado é quem não perdoa. Imagina a cena. Eu peco contra o irmão aqui. Eu nem sei, talvez eu falei alguma coisa sem querer, talvez eu fiz uma observação, talvez eu não fiz. Enfim, eu pequei contra o irmão. De alguma forma eu pequei contra o irmão. Só que eu não percebi, eu realmente não percebi. Ele, esse péssimo irmão aqui, fica com raiva de mim, não estende perdão nenhum. E aquilo vai remoendo, comendo, tirando o juízo dele. Eu não estou sabendo de nada. Eu estou vivendo a minha vida tranquilérrima, na paz. À noite eu durmo, de manhã eu acordo, estou tranquilo. Falo com todo mundo, até trato ele, esse péssimo irmão aqui, de forma normal. O irmão aqui está pensando, mas que cara de pau. Que cara, depois que ele fez comigo, ele já vem falar comigo normalmente, como se eu não tivesse feito nada. Ele não está dormindo, está se remoendo. Tudo que eu faço, ele vai enxergar através de olhos da inimizade. Aí você imagina se eu ofender ele de novo, do mesmo jeito, sem perceber. Aí, sai de baixo. Quem está prejudicado, quem é? Eu? É ele. Ou talvez a pessoa fez algo de errado propositalmente, maliciosamente. Mas eu nem quero, não vou, estou nem ligado, não quero perdão, não vou buscar perdão, problema seu. Se o perdão não for estendido para mim, eu estou nem aí. Não gostou? Vai falar com o bispo, vai falar com o papa, se vire, vai, procura os seus direitos. Eu estou nem aí. Eu estou tranquilo. Talvez não deveria, mas eu estou tranquilo. Quem não está é quem não perdoa. Quem vai ficar remoendo, quem vai ficar fazendo inimigo, daqui a pouco, esse tipo de gente é a tipo de pessoa que tem inimigo com todo mundo. O vizinho de um lado é inimigo, do outro lado, o que mora no outro lado da rua, que mora atrás, o açougueiro, o rapaz na quitanda no supermercado, o cobrador no ônibus, patrão, colega, todo mundo é inimigo, todo mundo. Por quê? Porque a pessoa não perdoa ninguém. Qualquer erro vai para minha caderneta. Dia tal, hora tal, fulano fez isso. Está anotado aqui, ó. Briga com todo mundo, não tem paz nenhuma, pessoa rancorosa. Vida sem sossego. Sabe o que é isso? Se não pedir perdão, não vou perdoar. Quer viver assim? Viva. Bem-vinda a uma vida terrível que você vai ter. Jesus falou, perdoe. Vamos a reconhecer, perdoe. Por você mesmo, pelo seu próprio bem, pela sua sanidade, pela sua vida espiritual. Perdoe. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoou. Não, você não sabe, pastor, o que ele fez comigo, ela fez comigo. E o que nós fizemos com Cristo? O que nós temos com Deus? Por que Deus nos perdoa? Deus demonstra seu amor para conosco, em que Ele nos perdoou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus não perdoa a gente porque nós éramos maravilhosos, não. Deus perdoa a gente porque Ele quis fazer paz com a gente. Ele quis tirar a inimizade. E nós devemos seguir o exemplo. Quem perdoa está livre. A verdade, essa verdade libertou. A verdade vos libertará? Pois é, parte dessa verdade é perdoe. Judicialmente, perdoe. Isso é verdade. A verdade liberta. Eu não quero saber essa verdade, eu não vou perdoar. Não está liberto, está o quê? Aprisionado.
Muito simples de entender. Não se aprisione, não perca a bênção por não perdoar. Muito simples. É o que Deus nos instrui. E vamos orar.